O Mauro César Pereira, né, ele citou o José Boto, né, que é um português que deve ser o diretor técnico do Flamengo. Esse cargo dentro do Flamengo, ele vai ser muito importante se a promessa do BAP for cumprida. Por quê? Porque o BAP prometeu na sua campanha que ele vai esvaziar os vices, né, e ele vai ter profissionais em cada área. O diretor técnico no futebol, ele vai ser encarregado, de acordo com o que o BAP disse em entrevistas, por impor um DNA rubro-negro no futebol, desde a base até o futebol profissional. Eu acho que isso tem muito do Barcelona, por exemplo, que tem lá as categorias de base, eles aplicam um método de jogo na base e levam esse método para o profissional. É um objetivo que o BAP tem, ou seja, vai ser um cara fundamental, né, nesse processo do Flamengo, de um novo gestor e também do seu novo presidente. Agora, Mauro, falando sobre o Boto, né, para o torcedor saber um pouco mais, eu não conhecia, sou sincero, fui ler sobre esse cara quando eu vi que era um nome forte do BAP, né? Ele trabalhou 10 anos no Benfica, ele trabalhou no Shakhtar Donetsk, eu até vi uma entrevista que ele deu, que ele disse que sugeriu Felipe Coutinho e Dembélé para o Benfica. O presidente do Benfica disse: você tá maluco? Claro que não, quando o Coutinho tinha ainda 16 anos. E aí o Coutinho foi pro Liverpool, foi pro Barcelona, o Dembélé também tem a carreira que tem aí, gigante, Barcelona, PSG, né, seleção. Agora, hoje ele tá na Liga da Croácia, né? Ele tá no Osijek, nem sei como fala o nome desse clube. Lá na Croácia, será que é o momento de ápice desse cara para ser um diretor técnico do Flamengo, sendo que ele está numa liga fraquíssima, que é a Liga Croata? Você acha um bom nome, Mauro? Você que pode conhecer ele melhor do que eu. Eu só fiquei receoso por isso, porque o cara tem 10 anos de Benfica, tudo bem, passou pelo Shakhtar Donetsk, que também investia pesado no futebol, agora menos por causa da guerra aí, Ucrânia e Rússia. Mas hoje ele está na Croácia, né, Mauro? É um bom nome, na sua opinião? E é o único nome forte? Ou tem outros também ali, pelo que você apurou, Mauro César Pereira? Não, o BAP não fala nome nenhum. Os seus pares também têm sido muito cautelosos, que tudo passa por ele, e esse nome está sendo especulado há algum tempo. O fato de ele estar na Croácia, acho que não é o problema, porque o Flamengo não vai contratar, por exemplo, o melhor diretor esportivo da Premier League, não vai sair de lá. Ou da Série A italiana, ou o cara que manda no PSG. Não vai. Esquece. Da mesma forma que os técnicos. Nenhum dos técnicos europeus que vêm para cá, portugueses especialmente, né, é de primeira prateleira. Esses caras não vão trabalhar no Brasil. Né? Agora, quem no Brasil, de repente, é mais qualificado do que um cara do segundo ou terceiro escalão europeu? Aqui os diretores executivos, praticamente todos eles, são caras de mercado, caras que cuidam do dia a dia e do mercado. A ideia é ter pelo que eu entendi, é ter um profissional que possa falar também do jogo em si. E a trajetória do Boto foi de observador, chefe de scout no Benfica, ele foi subindo e me parece uma pessoa mais qualificada, acho que essa é a grande questão, para discutir com o técnico características, porquê de contratações, carências de elenco. Porque aqui no Brasil, como é que funciona? Vou dar um exemplo do Alan, que é o melhor exemplo. Um jogador que a torcida do Flamengo reclama muito dele. Por que o Flamengo contratou o Alan? Porque o Sampaoli se esmou com o Alan. Aí é todo dia: quero o Alan. Quero o Alan. Cadê o Alan? E os caras foram lá e contrataram. Se você tiver um diretor técnico que tenha a capacidade de discutir, o técnico tem que convencer por que isso aqui é o Alan. Por que tem que ser o Alan? O Atlético é tantos bilhões. Por esse dinheiro, eu contrato esse outro aqui que tem características parecidas e custa metade. Não, mas eu quero o Alan. Você tem que me convencer. Por que o Alan? Porque aqui é assim. O São Paulo fez isso na França com o Gerson. Ele encheu o saco dos caras do Olympique de Marseille até contratar o Gerson. A proposta começou lá embaixo, aí o Flamengo esticou a corda, como o Flamengo não estava matando cachorro a grito, falou: não vou vender por esse valor. E chegou a 20 e poucos milhões de euros. Porque ele queria o Gerson. E isso é o tipo da coisa que eu acho que tem que acabar. Se o Felipe Luiz, por exemplo, ele falou domingo um negócio que me chamou a atenção, que ele quer um centroavante que se encaixe no seu modelo de jogo. Peraí, como é que é isso aí? Então você contrata de acordo com o modelo de jogo do técnico. Ponto final. Mas e o Pedro? Se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz?
Se ele não se encaixar, ele vai barrar o Pedro ou ele vai adaptar o modelo de jogo para um centroavante muito acima da média que ele tem? Não pode ser uma coisa só, gente. O modelo de jogo também, às vezes, tem que se adaptar a boas peças que você tem no elenco. O Pedro é o melhor centroavante da América do Sul. Ele só no Fortaleza do Brasil, porque ele está 3 meses sem jogar e só no final do campeonato foi alcançado e superado. 3 meses sem jogar. Se ele continua, ele vai ser disparado, artilheiro do Brasil, do brasileiro, de tudo. E o que acontece? Esse cara vai voltar no meio do ano. Ele quer um atacante que pressione muito e tal. O Pedro até melhorou nesse quesito. Mas digamos que ele não é o melhor no quesito de fazer pressão na saída de bola do adversário, uma participação mais intensa sem a bola, mas ele tem vários outros predicados, você abre mão dele. Então, esse tipo de conversa, eu acho que o diretor técnico tem que ter condições de ter esse papo. Então, tá bom, o seu modelo é esse, você quer ser centroavante, mas você tem esse jogador. Eu acho que esse é um ponto que pode ser um diferencial. Que o cara que trabalha com o mercado, isso aí o Spindler faz também. E ele até fala do jogo, o Spindler até é um cara que você conversa com ele e você vê que ele tem um conhecimento do jogo. Acho que ele se aprimorou nesse quesito. Mas a ideia é trazer alguém de fora que tenha digamos assim, mais predicados. Acho que esse que é o ponto. Agora, onde ele está trabalhando, sinceramente, pouco importa, desde que ele seja bom. O Abel Ferreira estava no PAOK da Grécia, veio para cá e começou a ganhar títulos, né? O Jorge Jesus estava desempregado. O Arthur Jorge estava no Braga. Aliás, os 3 foram técnicos do Braga em diferentes momentos. Abel, o Jorge Jesus e o Arthur Jorge. Então, acho que isso não é o ponto. O ponto é, o cara é capaz, ele é preparado, tem tamanho para chegar e tomar as decisões. Contratação boa é que dá certo. Exato. Então, se ele tem os predicados necessários, que aqui no Brasil não tem esse profissional. Assim, não tem, que eu digo, entre os mais conhecidos. Certamente você vai encontrar bons profissionais, talvez em times menores, tentando entrar no mercado, mas que não vão ter aquela tal da casca para entrar no vestiário do Flamengo, encarar um técnico que é ídolo da torcida e ter uma conversa profissional no alto nível. E poder dizer não. Não, isso aqui não vai rolar. Isso aqui a gente consegue. Isso aqui nós não temos dinheiro. Isso aqui, olha, não faz sentido. Você quer mais um jogador, a gente tem 5 caras da posição, tem 3 que têm a mesma característica, você quer mais um. Não estou dizendo que o Felipe Luiz vai fazer esse tipo de pedido, não, gente. Estou dando aqui pequenos exemplos aleatórios, porque são coisas que acontecem no futebol. O cara chega lá e fala, eu quero isso, e aí vai lá contratar. Quando o técnico está com moral, os dirigentes saem correndo para atender, porque é uma maneira de terceirizar a responsabilidade. Não, ele que pediu. Foi ele que pediu, eu trouxe. Se você chegar amanhã para o Marcos Braz, uma conversa informal, e falar assim, pois é, né, vocês contrataram o Alan não está bem, né? Provavelmente ele vai dizer, bem, o São Paulo pediu, porque pediu, e contratamos. O Jorge Jesus mesmo, em 19, nossa, como ele pedia. A gente ficava sabendo sempre das conversas que aconteciam no CT, ele pedia. Tanto que no início do ano, o Flamengo foi contratar Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Pedro, foram várias contratações, aí ele depois meteu o pé, foi lá para Portugal. Mas foram várias contratações depois que ele pedia vários jogadores. Ele até precisava, de fato, melhorar o elenco. O Flamengo tinha, o reserva da zaga era o Rodolfo, o volante reserva era o Pires da Mota, o centroavante era o Lincoln, o lateral esquerdo era o René, o direito era o Rodinei. Esses eram as reservas que ele tinha em 2019. Então ele pedia várias contratações que foram até feitas, muitas delas, no começo de 2020. Aí veio a pandemia, ele voltou depois a trabalhar após aquela parada do futebol, depois ele foi embora para Portugal no meio do ano, né? Então é isso, eu acho que vamos ver se o cara é capaz. Ele tem boas entrevistas dele aí no YouTube, quem quiser procurar, participação em podcast e tal. O discurso é interessante, tem uma trajetória que me parece interessante, ter passado por etapas até virar um diretor esportivo, parece ter uma formação interessante. E eu vi um trecho que eu gostei, eu vi algumas falas dele, teve um que eu vi aqui hoje de manhã que eu achei interessante. Ele falando do Enzo Fernandes. Ele falando o seguinte, o Enzo Fernandes saiu do River Plate para o Benfica por 12, 15 milhões de euros, algo assim. Acho que 12 com metas, algo assim. Aí vem o Chelsea e contrata por 100 e tantos milhões de euros. Ele falou, pô, o que tinha que fazer? Mandar embora todos os scouts do Chelsea. Como é que o Benfica contrata um cara por 15 e você paga quase 10 vezes mais em poucos meses? Por que vocês não viram esse jogador na Argentina? Se for descobrir agora, quando estava no Benfica, eu achei isso interessante. Então tem que demitir todos os scouts do Chelsea, porque os caras perceberam o cara quando estava em Portugal. Ou seja, o olhar do scout do time europeu tem que ser na África, na Ásia, na Oceania, na América Central, na América do Sul, né? Especialmente a América do Sul, onde você tem vários jogadores bons que aparecem. Uruguaios, argentinos, brasileiros, colombianos, etc. e tal. Isso vale também quando a análise é um fracasso, né? Sim. Porque aí você está dando um exemplo do cara que, pô, o cara pagaram baratinho, agora vale tudo isso, é porque o cara deu certo. Sim. Agora,
contratam e depois de 3, 4 meses você percebe que foi um dinheiro jogado fora. A demissão é... Sim, agora... sim, sim. É isso. Sim, eu achei essa parte interessante, porque assim, é um ponto que realmente merece qualquer reflexão, se você pensar, poxa, o cara estava na América do Sul, jogando num time grande da América do Sul, no River Plate, aí foi disputado, o Milan quis, o Flamengo só foi atrás quando ele estava no River, quando estava a mesma coisa. Eu não sei também se é culpa do scout se o Flamengo não quiser ir atrás. Talvez o scout em algum momento tenha apresentado e os cartolas não foram atrás. Eu não tenho essa informação. Eu sei que o Flamengo só foi atrás quando ele estava como titular do time do Marcelo Galhardo e cobrador de pênaltis. Mas ele jogou emprestado ao Defensa e Justiça, inclusive contra o Palmeiras. Ganhou uma Recopa. O BKSS era o técnico, ele jogava lá. O Enzo Fernandes, que foi campeão do mundo com a seleção da Argentina. Então, por que o Flamengo e outros, eventualmente, não viram quando ele estava emprestado? Quando ele estava no Defensa e Justiça, você ia no River Plate, o valor ia ser 1. Quando o Marcelo Galhardo já o havia resgatado e o fez titular, porra, o preço subiu. Aí quando o Flamengo pensou, foi até o River, já tinha time europeu na parada, o Benfica foi que levou. Mas esse ponto é importante. Eu acho que isso me chamou a atenção positivamente. Ter uma postura agressiva e crítica com relação ao próprio trabalho da equipe. Porque no Flamengo já aconteceram coisas, por exemplo, quando o Rogério Ceni era técnico, eu publiquei isso no meu blog, eu tive acesso, o departamento de análise de desempenho, que é junto com o pessoal de mercado, que eles chamam lá de centro de inteligência, ele manda para a comissão técnica, que na época era o Ceni, o técnico, eles mandam um relatório a cada jogo. Eles mandam um relatório do jogo Flamengo e Sport. Sport Flamengo, o jogo era no Recife. Aí vem várias observações, como é que marca a bola parada, como é que com as jogadas ensaiadas e tal. Aí no texto falava em Jeromel e Kahneman. Mas o jogo é contra o Sport, que Jeromel e Kahneman. Qual foi o jogo anterior do Flamengo? Com o Grêmio. Isso é um tremendo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Alguém foi demitido por isso? Não. O Fabinho Soldado, que está no Corinthians, foi promovido a gerente. Ele era o chefe do departamento. Logo depois o Marcos Braz promoveu ele, ou o Landim, enfim, promoveram a gerente de futebol. Esse é um erro absurdo, isso veio a público, eu tive acesso e eu publiquei no meu blog. Como pode? Peraí, isso é gravíssimo, né? Como é que um técnico vai confiar num relatório que tem nome de jogadores que não são daquele time, sim do adversário anterior? Será que foi feito um estudo mesmo ou puseram qualquer coisa ali? Eu não confiaria. Isso é gravíssimo, não aconteceu nada. O cara ainda foi promovido. O chefe do departamento foi promovido. É uma brincadeira isso aí, né, cara? Quer dizer, esse tipo de coisa é que não pode acontecer. Então, tendo um cara que seja multidisciplinar, com muitos predicados e conhecimento dos setores, aí você pode ter uma mudança radical. Porque se ele fez esse trabalho, ele pode entrar amanhã na sala dos caras dos scouts e falar, vem cá, o que estão fazendo aí? Vamos olhar aqui. Eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Isso aqui, não, isso aqui está errado. Não é assim que se faz, isso aqui está certo, isso aqui é legal, isso aqui é bom, vamos lá. Agora, se o cara não conhece, cara, só trabalha o quê? Mercado e coisas do dia a dia, logística, né? Que eles cuidam muito. Chega pro cara, vem cá, vamos jogar em Belo Horizonte. Já viu lá o hotel e tal? É aquele de sempre? Ah, aquele tá cheio. Ah, viu o outro? Aquele não é bom não, vamos ver aquele terceira opção. Beleza. Ah, eu vou fretado, o outro liga. Isso é coisa do dia a dia. Que o diretor de futebol, ele cuida, acaba lidando com isso, com pessoas que ficam abaixo dele na hierarquia que tomam as decisões. Mas não é esse o ponto. O ponto que eu penso é o campo. Isso pode ter um supervisor que cuida disso tudo aí, que chefia todo mundo e resolve. É o campo. É lidar com o jogador, lidar com o técnico, lidar com o pessoal do scout, sabe? É cobrar, ter tamanho para cobrar, para ter conversas profissionais, sabe? Vou dar um exemplo, tá? Você pega essa fase do Gabigol, 2 anos jogando mal. Qual dirigente um dia sentou com ele, ou teve tamanho ou condições de conversar com ele? Por que está acontecendo com você? Para ter uma conversa técnica, não é uma conversa de amigo, não. Conversa profissional. Um jogador dessa importância, 2 anos jogando mal, o que está acontecendo? Será que alguém teve? Ou o técnico tem ou ninguém tem, no Flamengo é assim. Vai lá e resolve. É terceirização da responsabilidade, o técnico tem que resolver. E eu acho que para o Felipe seria muito bom ter um cara assim experiente, desde que esse cara tenha essa capacidade, que a gente imagina que tenha, porque o Felipe ele está se revelando muito bom, muito promissor, mas ele é um técnico novato, gente, ele não tem experiência ainda. Ter uma voz mais experiente do lado ali é importante, para dar suporte em situações que ele vai enfrentar. E dificuldades, momentos de má exibição, uma derrota, perder um jogo importante, isso vai acontecer. Claro que vai acontecer, óbvio que vai acontecer. Já aconteceu esse ano aí, perdeu um jogo pro Fluminense, que praticamente ali já complicou o Flamengo no Brasileiro, que tinha a chance de brigar pelo título e tal. Enfim. Que não dá para trazer Diego Ribas, né? Como se especulou aí da chapa que perdeu a eleição, né? Diego Ribas nunca se preparou, que eu saiba, para esse tipo de cargo. Aí você vai colocar os amigos em ação. Aí é melhor botar uma foto de uma panela logo lá na entrada do CT.